Glória a Deus. Irmãos, primeiro quero me desculpar com os irmãos, né? Não tenho esse costume, mas eu fiquei preso no trânsito. Não sabia, esqueci, é feriado. Ontem foi feriado, né? 15 de novembro. Então o pessoal deve estar voltando das chácaras, das festas, né? E glória a Deus. Vamos para a pregação. O louvor também deve ter ficado, né? Adorando o Senhor nesse meio tempo. Ministério do Louvor, Deus abençoe, tem que ter repertório, hein? Glória a Deus, que bom estar com vocês. Quem estava aqui na última vez que eu vim pregar? Acho que foi ano passado. Quem estava aqui? Glória a Deus. Quem não estava? Quem não lembra? Nem lembra? Não tem problema nenhum, vocês não perderam tanto a coisa assim, tá, meus irmãos? Tudo certo. E eu queria ler um texto das Escrituras. Está em Deuteronômio capítulo 4. Ou melhor, capítulo 6, verso 4. Deuteronômio 6, verso 4. Eu vou ler na King James, tá bom? Então, se tiver King James aí atualizada, pode pôr no telão. Se não tiver, não tem problema, a gente vai lendo juntos. Vamos lá? Todo mundo achou? Quem achou, dá glória a Deus aí. Quem não achou, fala, espera um pouquinho. Então vamos lá, todo mundo achou. Ouve, ó Israel, o nosso Senhor é o único Deus. Amarás o Senhor, o teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado na tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também desatará essas palavras como um sinal na tua mão e na tua testa. Escreve essas palavras nos umbrais da tua porta e nos teus portões. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus, é uma honra estar aqui com vocês. Isso aumenta também o temor, né? Pedro é um grande amigo. Pedro prega direto lá na nossa igreja. Já é da casa, né, Pedrão? Sempre Pedrão está indo lá também. E é uma honra estar aqui com vocês essa noite. Principalmente a igreja comemorando 12 anos de aniversário da sua plantação aqui, de tudo que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Quero dar os parabéns para o pastor, para todos os presbíteros e para vocês. Que sem vocês também não tem igreja. Vocês são o motivo desses pastores também dedicarem a vida. Então quero dar parabéns para todos vocês. Mas também quero dizer que existem coisas em jogo essa noite. Existem coisas em jogo para daqui um ano. Daqui um ano vocês vão comemorar o 13º aniversário da igreja, se Jesus não voltar. E se nós não tivermos no nosso coração firmes o propósito de Deus para a nossa vida, nós vamos ficar no meio do caminho. E o grande problema da igreja brasileira é que entrou uma doutrina na igreja brasileira, no qual o propósito da pessoa está vinculado a algo que ela vai fazer para Deus. Quem aqui já se perguntou enquanto estava orando? O que Deus quer de mim? Alguém já fez essa pergunta? O que Deus espera de mim? O que eu tenho que fazer? E todo mundo está à procura de fazer algo para Deus. Como se Deus precisasse muito dessa pessoa. E quem introduziu essa falsa doutrina na igreja brasileira? Foram os coaches da vida. Então um coach ia lá, pegava uma passagem da Bíblia, falava com muita certeza, com muita vontade. As pessoas acreditavam porque, irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. A pessoa que tem uma boa oratória, ela não precisa dizer a verdade total. Porque se ela disser uma meia verdade com muita vontade, você acredita nela. Existem cursos de comunicação de alto impacto. Um dia eu estava numa mesa, irmãos, e uma pessoa, com todo o respeito, se tem alguém que trabalha nessa empresa, não fique chateado, porque não é sobre a empresa, sobre o trabalho. É sobre o que aconteceu comigo. Um irmão chegou em mim e falou assim, eu tenho um curso, eu tenho uma palestra, vai mudar a tua vida, tal, eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar. Inclusive, você não pode falar não, porque eu já comprei o teu ingresso para ir lá. Irmãos, eu fui. A gente já vai voltar no texto, tá? Eu estou falando da falsa doutrina do coach que entrou na igreja. E do propósito ser baseado em algo que você faz. Aí eu cheguei no lugar, ele deu o endereço, quando eu olho assim, Rinodê.
Eu falei assim, mas isso aqui é um negócio de perfume. Eu falei, irmão, tá certo essa palestra, porque é uma palestra. Eu falei assim, tá certo, irmão, que vão usar o galpão da Rinodê, pode entrar. Quando eu cheguei lá, irmãos, quase que eu entrei na Rinodê, irmãos. Falaram com tanta vontade. Chegou um cara lá todo bonito, engravatadinho assim, sabe? Fortinho. Geralmente eles têm esse perfil, né? Bonitinho assim, cabelinho bem enrolado assim. Ele falou assim, porque eu posso realizar os teus sonhos. Eu quero realizar os teus sonhos. Eu falei, nossa, eu tenho um monte de sonhos. Tá. Ele falou assim, e você só precisa se filiar hoje na Rinodê. Se você fizer isso, daqui um ano, olha pro meu carro lá, ele acho que tinha um Audi, um carro Audi, sabe? Era bonito o carro assim. Há 2 anos atrás, eu estava a pé. Eu estava andando de ônibus. E eu falei assim, olha, eu não estou a pé, mas meu carrinho era um prêmio, irmão. Eu tinha um prêmio, cor de café com leite. Quem já viu esse prêmio? É a coisa mais linda. Foi o meu primeiro carro, 88 a álcool. Eu tinha que ficar 20 minutos antes ligando ele no frio, porque ele não pegava. Tinha que ir apertando a gasolina, para ver se dava a partida. Irmãos, vai sair 8 horas da manhã, 7h30 já tem que começar o trabalho ali de, vamos prêmio, vamos trabalhar, né? Acordar, tirar ele da cama. E eu falei, eu quero ter um carrão. E isso, infelizmente, se tivesse ficado lá na Rinodê, nas empresas, estava tudo certo. Porque o fim da empresa é ter lucro. O problema é que essa doutrina entrou nas igrejas. E os pastores começaram a falar para o povo que eles podiam ser tudo o que eles quisessem, só bastava ter fé. E aí que está o negócio. Porque quando você olha a palavra de Deus, qual é o propósito de Deus para você? Você olhar a confissão de fé de Westminster, qual que é a confissão de fé de Westminster fala? O fim do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele. É muito simples, né? É dar glória para Deus em tudo que faz e desfrutar da companhia dele. Qual que é o propósito de Deus para nós? Vamos ver o que é escrito. A gente já leu. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único. Não tem outro Senhor, não tem outra pessoa que possa tomar conta da sua vida, nem você mesmo. O único que tem o título de Senhor, de dono, é Deus, o nosso Pai. E já que Ele é Senhor, ame Ele com todas as suas forças, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. O propósito, então vamos resumir? O propósito da nossa existência não está em chegar no topo da cadeia alimentar lá do teu trabalho. O propósito da tua existência não é, olha, hoje eu tenho 2.000, mas amanhã vou ter 20.000 na minha conta, todo mês vou ganhar isso, e então estarei cumprindo o propósito de Deus na minha vida. Não, porque Deus me falou uma palavra que eu ia acontecer isso, eu ia me formar em tal faculdade, quando isso acontecesse, eu iria cumprir o propósito de Deus na minha vida. Eu quero dizer uma coisa, o propósito de Deus para a nossa vida é amá-lo com todas as nossas forças e desfrutar da companhia dele. Só que, nesse mundo moderno que nós vivemos, isso é muito pouco. Isso devia ser a nossa maior riqueza. Mas parece que o mundo tem falado tão alto nas nossas vidas, que isso é muito pouco. É legal amar a Deus. As pessoas, tudo bem, tem que amar a Deus, né, com tudo que nós temos, né? Só que eu quero falar o que o nosso Senhor Jesus falou, quando foi perguntado acerca desse assunto. Em Marcos 12, se você olhar no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 28, um dos mestres da lei chegou-se e os ouviu argumentando. Ao constatar como Jesus lhe houvera respondido esplendidamente, perguntou-lhe de todos os mandamentos, qual é o mais importante? O que é a coisa mais importante para se prezar? A lei de Moisés tem 613 preceitos, qual que é o mais importante? Jesus esclareceu, o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que esse. É tão simples o propósito de Deus para a tua vida hoje. Pode começar agora. Só que é tão simples. Não é simplista, não é fácil. Porque tudo que vale a pena é difícil. Não é simplista, mas é simples. E é tão simples que a gente não acha legal e a gente não quer viver.
é amar a Deus e amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Nós existimos para isso, para amar a Deus, para amar o nosso próximo. É para isso que Deus te criou no ventre materno. Não tem segredo. Deus não está guardando um segredinho. Olha e tal, e vai cumprir o seu propósito. Não, já você pode cumprir seu propósito agora. Pastor, mas eu acredito que Deus tem algo específico na minha vida. Aí nós vamos fazer uma distinção. Isso não chama-se propósito, isso chama-se missão. Propósito é amar Deus e amar o próximo. Perceba que amar o próximo como nós amamos a nós mesmos é um mandamento. Não é uma sugestão. E Deus nem manda você amar a si mesmo. Perceba que Deus subentende que você já consegue se amar. Esse negócio que a pessoa fala assim, não, porque tem que ter amor próprio. Não, não precisa. Naturalmente as pessoas a Bíblia já entende que você consegue se amar. Você recebe a ordem de ter que amar o outro do jeito que você se ama. Pastor, mas eu conheço gente que não tem amor próprio, hein, pastor? Na verdade, essas pessoas amam tanto a si mesmas que elas não conseguem se amar direito. Isso é verdade. Porque quando não amamos a Deus e não amamos o próximo, a nossa vida ela fica tão pequena, tão miserável, que a gente não consegue nem se amar. Isso é verdade. Obrigado, meu irmão. Estou suando muito? Eu já entendi o toquinho, entendi o toque, tá? Tá tudo certo. Mas aí você vai se perguntar, qual é a minha missão? Não importa. Porque a missão é fruto de eu cumprir o meu propósito. Eu queria que você fosse comigo, vou provar o meu ponto nas Escrituras. Coloca lá em Juízes capítulo 13. Isso é muito interessante, irmãos, porque a vida toda eu errei lendo esse texto. Mas quando Deus abriu meus olhos, eu falei, não acredito que eu errei tanto tempo. Juízes capítulo 13. Vai contar a história de um dos maiores juízes que tem na Bíblia, chamado Sansão. Sansão. Todo mundo achou? Dá glória a Deus? Juízes 13. Versículo 7. Vem o anjo do Senhor e promete para a mãe do Sansão que ela ia ter um filho, né? E qual que era o propósito desse filho? Vamos ver? Mas ele prometeu, conceberás e darás à luz um filho. De hoje em diante não bebas vinho nem qualquer bebida fermentada, não comas nenhuma coisa impura, porque o menino será consagrado nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe até a sua morte. Agora veja isso aqui, veja o versículo, eu quero que você volte um pouquinho. Versículo 5, aí está o ponto-chave, volta o versículo 5, vamos ler? Porquanto ficarás grávida e terás um filho, ele terá cabelos longos sobre a sua cabeça, e dele não se passará navalha, pois teu filho será consagrado a Deus, nazireu, desde o ventre da sua mãe. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Deus e do jugo dos filisteus. Então qual que era o propósito de Sansão? Qual que era, irmãos? Qual que era? Qual que era, meus irmãos? Eu estou ouvindo voz assim meio... Fala alto, irmão. Você que sabe aí, fale. Livrar Israel. Pedro é um bom aluno. Mas não é livrar Israel. Eu também achava. O propósito dele era ser o quê? Consagrado a Deus. É só isso. Se ele fosse consagrado a Deus, ele conseguiria cumprir a sua missão, que era livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. E deixa eu te explicar uma coisa. Ele foi consagrado a Deus, ele permaneceu cumprindo o propósito dele de ser consagrado a Deus? Não. Todas as oportunidades que Sansão teve, e aí eu dou de lição para casa para você. Juízes 13 até o 16, leia lá a história de Sansão. Todas as oportunidades que ele teve, ele fugiu do propósito dele. Ele não podia tocar em animal morto, tocou. Ele não podia comer do fruto da vinha, ele passava pelo meio de uma vinha.
Ele não podia se relacionar com mulheres de outros povos, ele se relaciona com mulheres de outros povos. Alguém consagrado a Deus, de maneira nenhuma, podia ter relações com prostitutas. Ele tinha relações com prostitutas, tinha problemas morais graves. Ele matou bastante filisteu em vida e matou mais em morte, inclusive. Só que a missão dele, se você olhar, ele era do clã da tribo de Dan. A tribo de Dan naquela época não tinha uma terra ainda. Então Sansão tinha a missão de governar a tribo de Dan e levar a tribo de Dan até um território. E pasmem, Sansão morre sem cumprir esse propósito. Essa missão. Por quê? Porque a única coisa que ele precisava era ser consagrado a Deus até o dia que ele morresse. E ele não conseguiu cumprir isso. Se você olhar lá em Apocalipse capítulo 7, fala de que o apóstolo João vê as tribos de Israel, 12 mil da tribo tal, 12 mil da tribo tal, 12 mil da tribo tal. Mas a única tribo que não tem remanescente nos últimos dias, qual é a tribo? Tribo de Dan, a tribo que Sansão fazia parte. Se você olhar no final do livro de Juízes, conta a história de como Dan conquistou a terra. E como que Dan conquistou a terra? Ela conquistou a terra criando um ídolo. E pasmem, a única tribo de Israel que não servia o Deus de Israel era a tribo de Dan. Porque teve um menino, teve um homem que era para cumprir o propósito dele ser consagrado a Deus e preferiu ir fazer alguma coisa, lutar na força do braço, do que apenas ser consagrado a Deus. Então há muito poder, irmãos, em você, no seu dia a dia, na sua rotina, no seu trabalho, na sua escola, na universidade onde você cursa. Ser consagrado a Deus e amá-lo com toda a tua força e amar o teu próximo como a você mesmo. Com isso você irá cumprir as missões específicas que Deus tem para você ao longo do trajeto. Só que as pessoas, elas estão tão preocupadas em fazer, porque o mundo diz para nós que você vale o que você produz. Depois da Revolução Industrial, com esse mundo moderno, se você não faz nada, se você é mulher, fica na sua casa, cria os seus filhos para a glória de Deus, cuida bem do teu marido, você é inútil aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus você é preciosa, irmã. Só que o mundo diz, não, para você ser preciosa, para você ser uma pessoa boa, você tem que fazer alguma coisa, trabalhar fora. E eu acho muito engraçado, porque essas mulheres, elas, é uma coisa louca, elas falam sim para outros homens, elas se submetem a outros homens, para não ter que se submeter ao seu esposo, que é a pessoa que ela deve amar mais depois de Jesus na vida. Olha como a inversão de papéis, a pessoa fala assim, não, eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer eu não tenho valor. Mas quem disse isso foi o mundo. Olha outra coisa que o mundo diz para nós, que é uma mentira e nos afasta do propósito de amar a Deus e amar o próximo. O marido está trabalhando muito, trabalha, não vê os filhos, não vê a casa, e a esposa e os filhos chegam no marido e falam assim, o esposo, ou os filhos falam, pai, você está muito longe de casa, a gente quer ter um tempo com você. E aí o que o marido responde imediatamente? O pai está trabalhando muito, porque ele quer dar o quê? O melhor para vocês. Ele já colocou na cabeça, ter mais dinheiro é dar o melhor para vocês. Não é a minha presença, é mais dinheiro. Você percebe como que o mundo, sem querer, moldou como a gente pensa? O mundo, tem uma música secular, do Racionais, que fala que em São Paulo, Deus é uma nota de 100. Não, os jovens aí não fiquem passados, que eu sei que vocês escutam, tá? Ah, eu não conheço, conhece. Conhece sim. Eu conheço, você conhece também. Em São Paulo, Deus é uma nota de 100. E é verdade, no mundo, Deus é uma nota de 200, né? Porque a inflação subiu, agora devia mudar, né? De 200. O dinheiro moldou quem que a gente pensa que a gente é. Quer ver um outro ponto? A gente mede grandeza das pessoas por quantidade de seguidores no Instagram. É ou não é verdade? Tem um rapazinho lá que tem 200 seguidores, mas ele é de Deus, temente a Deus, de oração, de monte, consagração, devocional, trabalha, serve a igreja local dele, ama as pessoas, ama a Deus. Ah, só tem 200 seguidores, o que eu vou ouvir ele falar? Aí, mas a gente vê o outro, 10 mil, 100 mil, esse é de Deus. Esse aqui eu vou ouvir. É ou não é, irmãos? A gente mede importância por fama. Se dia uma pessoa chega em mim, pastor, você precisa se envolver mais, posicionar mais na internet. Porque mesmo que você não pense assim, as pessoas pensam.
Que triste o mundo que a gente vive, né? A gente mede grandeza das pessoas por coisas que elas fazem. Quer ver outra coisa? O carro que a pessoa tem. Se a pessoa tem um carro muito bom, moderno, olha, essa pessoa é respeitada. Se a pessoa tem um carro popular, não. Irmãos, vamos ser honestos. As pessoas nos tratam assim. Tem um rapaz lá na nossa igreja, ele enriqueceu do dia para a noite. Ficou rico. E esse rapaz, eu fui com ele numa concessionária comprar um carro. Ele falou, vamos comigo, pastor. Eu não queria ir, irmãos, mas eu fui. E era um carrão. Irmãos, eu fui daquele jeitão meu. Estilo trabalhador rural. E parecia que eu era jardineiro dele. Ainda porque ele trabalhava na área de estética, então ele tem que andar bonito. E eu não faço questão. Irmãos, deu para ver claramente a diferença do jeito que as pessoas tratavam a gente lá dentro. Dá para ver quem tinha dinheiro e quem não tinha, né? Você percebe como que o mundo é? Esse mundo tem valores muito baixos, muito pequenos. São valores ruins. Tanto é que Jesus... Com isso eu vou perguntar. Eu vou deixar só 3 pessoas falar. Quem é a personagem maior para você dos profetas do Antigo Testamento? Fala um aí, levanta a mão e fala. Para você, o personagem bíblico do Antigo Testamento que para você é o mais top que tem. Levanta aí, alguém fala. Sem ser o Pedro e o Ivan, que é da nossa igreja. Elias, ótimo. Elias é um nome tremendo. Quem mais? Outra pessoa. Isaías, o pastor pregou aqui hoje. Uau, Isaías. Quem mais? Jeremias. Esse Jeremias você foi bem, foi humilde. Né? Jeremias só chorava, apanhava, era preso. Ninguém ligou para ele até que ele morreu, que tudo que ele falou estava certo. Só teve valor depois que morreu. Só que Jesus não via desse jeito. Jesus olha para João Batista, que não tinha feito nenhum milagre, não tinha feito nenhum sinal, não pregou nada novo, teve uma ministração de 1 ano e 8 meses, depois foi preso e morreu. Não tinha valor nenhum para as pessoas da época, andava igual um doido no meio do deserto. E Jesus fala assim, olha, até agora, Moisés, que é o brabão para vocês, é bom, mas não é melhor que João. Elias, Abraão, Isaías, ninguém foi maior que João o Batista. Jesus falou, irmão, ele sabe melhor. Você vê que o nível de medir grandeza, Deus não fala que você não deve ser grande. Você só tem que ser grande aos olhos da pessoa certa. Deus também não fala que você não deve procurar juntar tesouros. Ele só fala para você juntar no lugar certo. Junte no reino dos céus. Porque lá não acaba. Lá não tem como roubar. Lá é o lugar onde você deve ser rico. Vamos ser espertos, irmãos. Vamos juntar no lugar certo. Vamos ser grandes aos olhos de Deus. Sabe que Jesus pode falar? Olha, tal e tal e tal pessoa é grande aos olhos humanos, mas para mim, o irmão tal, lá de Santa Gertrudes, esse é um homem de Deus. Esse homem serve os outros, esse homem considera os outros superiores a si mesmo. Esse homem se sujeita ao outro para amar, ele agrada o outro referente à edificação, ele suporta os mais fracos na fé para que eles cresçam. Mas o que nós ouvemos hoje em dia é que o mundo tem sim moldado as nossas decisões. A Torá diz que amar a Deus é a coisa mais importante e amar o próximo é a segunda coisa mais importante. Mas nós vivemos num mundo onde as pessoas acham que o mais importante são elas mesmas. E com isso, elas perdem o melhor da vida. Elas estão perdendo a maior felicidade que a vida pode proporcionar, que é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E com isso, meus irmãos, eu olho nas Escrituras que esse estilo de vida, de amar a Deus e amar o próximo, por mais que pareça muito simples, é uma frase de efeito, é difícil de viver. É necessário a gente mudar a nossa rotina hoje para a gente conseguir viver isso. Sabe o que eu percebi, irmãos? Que eu realmente amo a Deus acima de tudo e que realmente eu quero amar meu próximo como a mim mesmo.
Mas eu percebi esse ano que a minha rotina não me deixava fazer isso. Pastor, como assim você é pastor? Sim, mas eu via que a minha rotina me impedia de fazer isso. Porque a rotina, o que nós fazemos todos os dias, vai nos tornar quem a gente é. Você é o que você faz todo dia. Você já percebeu? Quem aqui já percebeu, em algum momento da sua vida, você saiu do seu trabalho, pegou o carro, ligou, e quando sua mente voltou de novo, você estava na frente da sua casa. Quem já teve uma experiência assim? Isso é normal. O teu cérebro toma decisões automáticas baseadas no que você precisa mais. Só que o grande problema disso é que ele toma decisões às vezes equivocadas, só para economizar energia. Então eu acordo de manhã, primeira coisa que eu faço, deixa eu ver quem me marcou no Insta. Deixa eu ver o que está acontecendo no Insta. Você já não está vivendo para amar Deus acima de tudo. E nem para amar o próximo. Você está só se satisfazendo. E aí você sai perdendo hora do trabalho, não falou com Deus, orou mais ou menos no café da manhã, vai correndo. Aí a refeição. Você sabia que nós somos os únicos seres vivos, um dos únicos, que nós só guardamos 1% do que a gente come? Por que será que a gente só guarda 1%? Porque Deus quer que a gente coma sempre, porque para nós comida não é essa questão de sobrevivência, comida para gente, que Deus nos criou, é questão de relacionamento de mesa. Só que as pessoas têm ouvido a voz do mundo, e a voz do mundo diz que nós somos máquinas, e nesse caso, a comida é só um combustível. Vamos lá comer rapidão, come de pé, correndo. E nós não temos mais há quanto tempo uma refeição partilhada com alguém, olhando nos olhos, sem pressa. Qual foi a última vez que você teve um tempo com Deus antes de sair de casa, sentou na mesa, vamos olhar um no olho do outro, vamos comer junto. E depois você saiu de casa. Então a gente tem uma rotina que nos impede. Eu não sei como é aqui em Santa, mas em Piracicaba é muita correria. Eu não acredito que aqui seja tão diferente. Mas tem uma coisa que as redes sociais nos fizeram. Foi infiltrar em nós padrões mundanos. E nós temos vivido com padrões mundanos num reino de padrões eternos e celestiais. Nós tentamos descobrir quem é a besta do Apocalipse, quem é o anticristo, o que vai acontecer. E eu queria ler um texto para finalizar. Porque quando ele fala, olha, ensina teus filhos que amar a Deus e que Ele é o único, é a coisa mais importante. Amarra na mão direita deles e na testa, para que eles lembrem. Está falando sobre rotina. Está falando sobre ações e pensamentos. Vai ler Apocalipse 13. Me parece que o diabo tem o mesmo plano para a humanidade. Para aqueles que irão ser condenados junto com ele. Apocalipse 13, versículo 16. A besta obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem uma estampa de marca na mão direita e na testa. O diabo imita a Deus em tudo. Do mesmo jeito que Deus quer que amar a Ele seja a coisa principal, o diabo também quer marcar na mão direita e na testa, no dia a dia das pessoas. E olha qual que é o fim dessa marca, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse tal marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois o número representa o nome de um ser humano. Seu número é 666. Alguns dizem que o 666 é... O número 6 é o IAV, é o www, é a internet. A gente pode especular algumas coisas. Mas fato é que esse tal de internet, de celular, já tem guiado o nosso comportamento há um bom tempo. E sem nós percebermos, temos sido levados por um comportamento anticristão, ou seja, do anticristo, mesmo frequentando cultos, lendo a Bíblia e nos dizendo, professando a fé cristã. Então o que nós precisamos fazer hoje é mudar a nossa vida e falar assim, eu vou mudar a minha rotina, a minha vida, para que eu possa viver um estilo de vida que a minha fé professa. Que Deus é a coisa mais importante. E depois o meu próximo é a coisa mais importante. Quem sabe está faltando algo para nós. E com isso,
Eu quero dizer para você, 1 João 2,15 diz: não ame o mundo, nem as coisas que são do mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa, versículo 17, bem como a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tiago também afirma, olha, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, porque o mundo é inimigo de Deus, o mundo não aceita a vontade de Deus e nem se submete a ela. Por isso nós não podemos andar em duas canoas, nós precisamos ser luz nesse mundo. Nós precisamos de verdade ter um estilo de vida que está de acordo com a fé que nós professamos. Talvez você olhe para a tua vida hoje e fale assim, puxa, eu tenho tantos sonhos, tantas coisas que eu quero fazer. E eu quero dizer para você, tudo que você fizer longe do seu propósito de amar a Deus e amar o próximo, vai ser infrutífero. Vai ser de um lugar de tentar fazer para agradar a Deus. Vai ser fogo estranho, oferta que Deus não te pediu. E eu quero te dizer que é mais simples servir a Deus do que você pensa. Você precisa descansar o teu coração. Você precisa se entregar para Ele de verdade. Talvez você vai precisar mudar radicalmente o seu estilo de vida, suas rotinas, para que então a sua rotina revele a glória de Deus. E eu quero passar para vocês como eu tenho feito esse ano. Tive uma viagem para o Rio de Janeiro, fiquei uma semana sabática com os irmãos do Rio de Janeiro, orando, buscando o Senhor, entendendo de Deus o que Ele estava querendo da minha vida nesse ano. E o Senhor me revelou sobre o poder da rotina para adorar a Deus. Como Deus quer que a gente sirva a Ele todos os dias. E a primeira coisa que eu criei na minha vida é baseado num livro chamado Uma Regra Comum. Eu não comecei meu dia sem ter falado com Deus. A primeira coisa que eu faço é essa. Então dobro meu joelho e falo com o Senhor. Eu não pego no celular antes que eu tenha tido pelo menos 15, 30 minutos ouvindo Deus falar comigo. A primeira voz que tem que falar no meu coração é a dele, e não a de outras coisas, preocupações, trabalho. Eu também não começo meu dia sem antes sentar na mesa do café e tomar um café com a minha esposa, porque eu preciso amar ela é o primeiro próximo. E depois a gente vai trabalhar. E sabe o que eu descobri, irmãos, em 3 meses que eu mudei minha rotina? Que eu estou conseguindo trabalhar muito melhor e ser muito mais produtivo ao colocar Deus em primeiro lugar de verdade na minha vida. Essa é uma verdade imutável. Se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, se buscarmos o reino dele em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas.